pandeiro brasileiro, que é esse instrumento que eu tô aqui na mão, né? Vem da família que a gente chama de frame drum, né? Tambor emoldurado. Frame, em inglês, moldura. Então, é um instrumento milenar que a gente, procurando um pouco na história, existe até uma teoria de que esse instrumento foi concebido, esse tipo de instrumento, né? Um membranofone com um corpo de madeira e uma pele. Isso teria sido, alguns estudiosos que dizem, que teria iniciado nas primeiras civilizações, quando o homem começou a ter a tecnologia para peneirar. E aí começou a construir tambores, como esse aqui. No mundo a gente vai encontrar vários primos desse pandeiro, né? Desse instrumento aqui que a gente chama no Brasil de pandeiro, né? Na Itália tem um tamborello, na Índia tem a canjira, nos Estados Unidos tem um tamborim, na Espanha tem a pandereta, tem bodhrán, na Irlanda, em Portugal tem o aduffe. Enfim, são várias manifestações, né? São várias culturas que têm instrumentos parecidos com esse, né? Uma grande família, uma família milenar. Na Bíblia a gente encontra registros sobre o pandeiro. É um instrumento que durante a história é muito associado às mulheres, né? As mulheres tocavam muito pandeiro, então muito legal ver as mulheres tocando pandeiro. Então é um instrumento que no Brasil se espalhou de diferentes maneiras, eu acredito por ser um instrumento muito compacto, né? Um instrumento fácil de levar. E o pandeiro se espalhou durante a história de colonização portuguesa. Durante muitos anos foram muitos fluxos de pessoas vindo para o Brasil, levando influências culturais, trazendo, infelizmente, uma história de escravidão também. Então a influência do africano também na nossa música, com os indígenas, os nativos que estavam aqui antes dos europeus chegarem, né? E os europeus chegaram trazendo influência árabe, por exemplo, né? Então há apontamentos de que o pandeiro veio via Portugal, né? Pela influência árabe. O Brasil é um país continental. São várias manifestações culturais que usam pandeiro. E cada manifestação usa de uma forma diferente, né? Embolada, samba, partido alto, choro, coco, tem o frevo, fandango, cavalo marinho, enfim, são muitas manifestações, a capoeira também. Cada manifestação cultural dessa usa o pandeiro de uma forma diferente. Então é um instrumento tradicional que no Rio de Janeiro esteve muito ligado ao samba e ao choro. Tem grandes tocadores de choro que desenvolveram diferentes técnicas. E eu acho que a técnica moderna vem disso aí, né? Dessa junção de influências do Brasil, da história do Brasil. A gente perdeu muitos registros de grandes pandeiristas, né? Mas tem alguns que ficaram imortalizados. João da Baiana é um grande pandeirista, um dos fundadores do samba. Ele foi o cara que desenvolveu o pandeiro no samba e isso foi passando de geração em geração até chegar nos dias de hoje.
E a gente tem, além do João da Baiana, também grandes pandeiristas na história do Brasil que ficaram imortalizados, como o Jackson do Pandeiro, um grande ídolo, né? Que ele cantava tão bem a divisão rítmica que parecia que ele estava tocando pandeiro justamente quando ele estava cantando, né? Jackson do Pandeiro é sinônimo de puro swing. E também dessa linhagem do João da Baiana, a gente chega numa levada sensacional do Gilberto Dávila, que gravou os discos do Cartola. E é muito bonito de ouvir esse som equilibrado. E ele tocava também no grupo Época de Ouro, formado pelo Jacó do Bandolim, que teve como sucessor o grande Jorginho do Pandeiro, que é uma influência para qualquer pandeirista, né, que toque um pandeiro de couro, né, vai saber quem é Jorginho do Pandeiro, que é um grande mestre e sensacional de ouvi-lo tocar. E ver o Jorginho tocando é a própria linguagem do samba e do choro em pessoa, traduzido em música, né? Essa linhagem toda que vem do João da Baiana, passa por Gilberto Dávila, vai para Jorginho, segue com Celcinho Silva, Eduardo Silva, Netinho Albuquerque. São grandes pandeiristas que estão aí mandando brasa, levando um legado, né, do pandeiro, do samba e do choro, e contribuindo para que esse pandeiro moderno seja possível de existir. E muitos pandeiristas anônimos que a história não marcou, infelizmente, mas foram através desses pandeiristas que essa magia do pandeiro foi passando de geração em geração até chegar nos dias de hoje. Então, o pandeiro moderno vem dessa linhagem até chegar nesse som que a gente está apresentando aqui. O Suzano é meu mestre, né? Ele é um percussionista que iniciou sua carreira nos anos 80, tocando samba de brincadeira nas ruas de Copacabana, e foi desenvolvendo o gosto pela música. E um dia ele pegou o pandeiro e, muito inspirado pelo Jorginho, foi entrando no universo do choro. E a grande sacada do Suzano foi entender que o pandeiro podia servir para tocar outros gêneros que não somente o samba. Ele era muito influenciado por música pop, rock and roll, ouvia muito Led Zeppelin. Ele tinha a cabeça aberta para essas sonoridades, né? E começou a colocar essa influência no pandeiro. O pandeiro de choro é um pandeiro afinado mais médio, mais agudo. O Suzano começou a entender que poderia diminuir a afinação e que ele podia usar um microfone que captasse de uma maneira diferente. E ele foi desenvolvendo uma própria sonoridade. Começou a entender que o pandeiro poderia ser responsável pela seção rítmica de todo um grupo, né, tocando mesmo com guitarra, com baixo. Isso não aconteceu de um dia para a noite. Isso foi uma coisa que ele foi construindo com o tempo. Quando o Suzano foi desenvolvendo a técnica moderna, ele notou que ele podia dividir a mão em duas partes, e para cada parte da mão a gente tem sons graves, médios e agudos. Então, tem um grave aqui, tem um grave aqui. Tem um médio aqui, tem um médio aqui. Tem agudo aqui, tem agudo aqui. Então, isso possibilita que a gente possa trabalhar com movimentos alternados. Ou seja, não existe nenhum som que esteja somente num hemisfério da mão. A gente pode estar trabalhando com essa alternância para a gente ganhar agilidade. O pandeiro, tradicionalmente, sempre foi tocado começando pela parte de baixo da mão. E o Suzano começou a entender que podia começar por cima e isso liberaria o polegar para ficar na síncope. Isso foi uma grande sacada, né? Que contribuiu para a formação do pandeiro moderno. O Suzano também, ele, através da influência de grandes mestres como Paulo Moura e Carlos Negreiros, né, ele começou a ter acesso à cultura afro-brasileira e entender que a estrutura da música afro-brasileira, a sonoridade grave, é responsável pelo solo, né,
pelos comentários. E no pandeiro ele começou a entender isso. Ele começou a entender que começando por cima, o som que geralmente a gente faz com o polegar começava a ficar nas síncopes. Então, ele começou a assumir essa ideia de começar por cima, que era uma coisa inovadora. Eu já conheço o Suzano de muito tempo. Ele conhecia os meus pais, então ele me viu desde bem criança. E depois, quando eu comecei a tocar pandeiro, eu vinha reencontrá-lo. E ele sempre foi muito generoso ao me passar técnica, sempre me mostrou os caminhos, seja no instrumento pandeiro como na música em geral. A sonoridade como um todo, né? Microfonação, música eletrônica, conceber a música, né? Conceber a estrutura musical, a engenharia da percussão, a engenharia dos sons, a engenharia das frequências. É um cara que eu admiro muito porque é um cara muito ligado à sonoridade, assim, ele quer ver o bicho pegando, né? Então é por isso que ele conseguiu desenvolver esse pandeiro tão poderoso, um instrumento tão pequeno que sai tanto som, né? E que as pessoas chamam hoje em dia de bateria de bolso, né? O Brasil é um grande continente, um país continental. E existem várias manifestações culturais que têm um pandeiro. A gente pode considerar essas manifestações ilhas, né? A Ilha da Capoeira, a Ilha do Choro, a Ilha do Frevo, enfim, são muitas ilhas, são muitas ilhas riquíssimas, ilhas com natureza linda, né? É uma coisa muito bonita de ver, de observar. E a técnica moderna, ela vem para fazer a ponte entre tudo isso, porque agora a gente está falando de um instrumento que faz síntese de ideias musicais. Ele, apesar de estar ligado a várias manifestações culturais, principalmente o choro, né, que é da onde vem esse pandeiro moderno, ele virou um instrumento realmente de síntese de ideia, assim como o piano é, assim como o violão é, assim como a bateria é. A bateria surgiu no contexto do jazz americano. E hoje o que é a bateria? A bateria é um instrumento que serve para tocar qualquer tipo de música. Samba, enfim, funk, rock and roll, drum bass, hardcore, enfim. A ideia do pandeiro é a mesma. Eu acho que a ideia é que o pandeiro siga essa mesma trajetória, porque é um instrumento muito fácil de ser trabalhado, é um instrumento que requer muito estudo, mas é um instrumento muito fácil de levar, né? É um instrumento portátil, é uma bateria de bolso.